Olá, jovens. No vídeo de hoje, a gente continua falando sobre indução, mas agora a gente vai falar sobre um aspecto um pouco mais, digamos assim, especial de demonstrações por indução, que é quando nós podemos ou nós usamos mais do que o caso imediatamente anterior para mostrar o caso em que a gente está analisando durante a demonstração. Tá? Então isso vai ficar claro ao longo de alguns exemplos. Eu acho que eu tenho 3 exemplos no vídeo de hoje sobre, esse tipo de indução. Porém, antes da gente ver esses exemplos de indução que usam mais do que o caso anterior, tem mais um exemplo que remete aos vídeos anteriores e é o primeiro que a gente vai ver aqui. Tá? Então, olha esse problema daí. É um problema famoso até, do posto de gasolina. Então, a situação aqui é a seguinte: você tem uma estrada circular com N postos de gasolina posicionados ao longo da estrada. Você tem um veículo e ele possui um tanque enorme. Enorme nesse sentido aqui quer dizer que ele cabe uma quantidade que você não precisa se preocupar. Uma quantidade de gasolina ilimitada, digamos assim. Porém, esse tanque inicia vazio. Tá? E a descrição do problema fala que esses postos eles possuem uma quantidade de gasolina somada que é exatamente igual ao que é necessário para completar uma volta completa nessa estrada circular. Tá? Veja que essa restrição não está implicando que esse posto tem uma quantidade de gasolina suficiente para andar até o próximo. Porque poderia acontecer, por exemplo, que esse posto tem muita gasolina suficiente para andar até esse. Digamos que esse aqui não tem nada, mas a gasolina ainda é suficiente para andar até o próximo. É na soma do estoque que os postos conseguem exatamente satisfazer a quantidade de gasolina da volta completa. E o que esse problema pede é para você demonstrar que existe ao menos um posto onde o carro pode começar e ele conseguirá concluir a volta. Então, deixa eu dar aqui, por exemplo, uma situação em que essa condição seria satisfeita se de fato cada posto tem a quantidade exata para chegar até o próximo. Nesse caso, o carro pode começar em qualquer um deles. Então, mas também poderia acontecer que esse posto tenha a quantidade suficiente e necessária de gasolina para você dar a volta completa. E todos os outros postos estão zerados. Então, nesse exemplo, esse é o único posto onde você poderia começar e concluir. Se você começar em qualquer outro, você tem zero no seu tanque, você não vai conseguir colocar nada, você não sai do lugar. Então tá aí duas situações extremas onde qualquer posto funciona ou apenas um posto funciona. Mas o que é para ser demonstrado aqui é que sempre tem pelo menos um. É impossível que essa condição seja satisfeita sem que tenha pelo menos um posto onde você começa e termina. Tá? E obviamente esse problema está aqui porque uma das maneiras de demonstrar ele, mas a maneira que eu espero que vocês façam, é por indução. Indução aqui na quantidade de postos. Tá? Por que indução na quantidade de postos? Porque se você tivesse apenas um posto, aí é fácil. Se a soma de todos os postos é suficiente para dar uma volta, mas só tem um posto, então é nele que tem o suficiente para dar uma volta e, portanto, se você começar nele, você concluiu. Se você tem 2 postos, como que você argumenta que pelo menos um deles você pode começar e conclui? E se você assume que esse problema tem solução para qualquer configuração com n-1 postos, como que você pode utilizar esse fato para mostrar que se você tiver um posto a mais, você consegue resolver o problema. Você consegue mostrar que sempre tem um posto onde você começa e consegue caminhar até os próximos e sempre reabastecer e concluir. Tá? Então pensem um pouco nesse problema, mas a maneira de começar a resolver esse problema é argumentando que tem pelo menos um posto que se você começar nele, você chega no próximo. A partir daí você tenta utilizar a indução de alguma forma, tá bom? Pensem um pouco nesse problema. Mas agora vamos ao tema principal do vídeo de hoje, que são problemas onde na demonstração por indução você acaba utilizando mais do que o caso imediatamente anterior. Tá? Às vezes você vai usar mais do que
mais do que alguns casos anteriores, às vezes você vai usar todos, às vezes você vai usar um único caso anterior, mas que não é o imediatamente anterior, é um caso anterior mais para trás. Então, esse primeiro exemplo é nessa última circunstância. Eu peço para você demonstrar que todo número inteiro maior do que 7, né, a partir de 8, pode ser escrito na forma 3 vezes A mais 5 vezes B, onde A e B são números inteiros maiores ou iguais a zero. Né? Então, naturalmente, 8 é 3 vezes 1 mais 5 vezes 1. Não tem nenhuma outra forma de escrever 8 como um múltiplo de 3 mais um múltiplo de 5 não negativo. Tá? 9 vai ser 3 vezes 3 mais 5 vezes 0. 10, 3 vezes 0 mais 5 vezes 2. 11, 3 vezes 2 mais 5 vezes 1. Então não é muito difícil você se convencer, daí para frente você meio que sempre vai conseguir. Mas como é que você demonstra isso? Tá? Então, sabendo que essa aqui é uma aula sobre indução, você pensa logo, ao olhar para o número n, eu gostaria de reduzir a um caso anterior. Em um caso anterior, por exemplo, você pode utilizar a estrutura do problema para reduzir ao caso anterior. E a estrutura é essa, eu sempre quero escrever como múltiplo de 3 mais um múltiplo de 5. E você pode se lembrar que se você tem um número e esse número já está escrito como múltiplo de 3 mais um múltiplo de 5, e se você soma 3 ou soma 5, o resultado permanece sendo escrito como nesse formato. Né? 3 vezes A mais 5 vezes B mais 5, por exemplo, vai ser 3 vezes A mais 5 vezes B mais 1, que ainda está no formato desejado. Então, se eu quero escrever n, como sempre, eu começo com n, eu retorno a um caso anterior, eu aplico indução e eu volto para onde eu estou. Então, eu posso, por exemplo, notar que n é sempre n menos 5 mais 5. Sobre esse caso anterior, né, sobre o n menos 5, a gente aplica indução, ou seja, escreve ele como 3 vezes A mais 5 vezes B, e aí incorpora esse 5 e o n continua sendo escrito como 3 vezes um número inteiro mais 5 vezes um número inteiro não negativo. Tá? Situações onde você está assumindo não o caso imediatamente anterior, mas algum caso anterior, às vezes todos os casos anteriores, costumam ser chamadas de indução forte. Mas aqui a gente nem precisa se preocupar muito com esse nome. É mais, se você entendeu a lógica da indução, você entende que aqui esse tipo de paradigma continua sendo permitido. Né? Então vamos lá. Como que funcionaria essa demonstração por indução? Bem, a gente assume que para o caso n-5 tem solução, ou seja, n-5 é igual a 3 vezes um A1 mais 5 vezes um B1. E aí a gente sabe que como n-5 mais 5 é igual a n, o n vai ser igual a 3 vezes o A1 mais 5 vezes B1 mais 1. Quem que é o caso base desse problema? Isso aqui está funcionando? Por exemplo, 8. 8 a gente verificou que 8 é igual a 3 vezes 1 mais 5 vezes 1, tudo certo. O 9. O 9, se a gente não tiver verificado manualmente, ele pode ser resolvido utilizando esse argumento? Qual que é o problema aqui? O problema é que se você colocar n igual a 9 aqui dentro, você precisaria ter sido capaz de escrever 9 menos 5, que é 4, como 3 vezes A1 mais 5 vezes B1, o que não é possível. Então, o 9 não está sendo contemplado como uma consequência do caso base e desse argumento que está em roxo. Então, ou o 9 precisa ser verificado independentemente, como mais um caso base, ou a gente precisaria ter um argumento diferente que permitisse que o 9 seguisse do 8, que aqui não é o caso, não está disponível. Então, nesse exemplo, a gente, de fato, precisa, e a mesma coisa funciona bem o 10, né? O 10 acaba sendo, se for 10 menos 5 é 5, está tudo certo. Né? Mas a gente não verificou o 5. A gente só começou a verificar, o nosso primeiro caso base foi o 8. O 11, se a gente fizesse 11 menos 5, que é 6, a gente precisaria ter escrito 6.
Né? O 12 menos 5 é 7, o 7 nem pode ser escrito como 3 vezes A1 mais 5 vezes B1. Então a gente tem que tomar cuidado para cada um dos casos, se o argumento de indução cobre esse caso a partir do caso base ou de algum caso que já seguiu do argumento de indução e do caso base. Tá? Nesse exemplo, o melhor que pode ser feito é considerar 8, 9, 10, 11 e 12 como casos base, que precisam ser verificados independentemente. Por que eu só estou indo até 12? Porque a partir de 13, quando você fizer 13 menos 5, o resultado é 8, e 8 já consta na lista de casos base. 14 menos 5, 9, é caso base. 15 menos 5, 10, 11, 12, 13, né? Vai estar tudo permitindo você demonstrar 15, 16, 17. Quando você chegar em 18, 18 menos 5, 13, 13 já foi verificado no próprio argumento de indução a partir do caso base 8. E assim você está conseguindo concluir que essa propriedade é verdadeira para todos os números a partir de 8. Mas você precisou, para isso, utilizar mais casos base do que apenas um. Então, é muito importante no argumento por indução você pensar se o número que você quer demonstrar é coberto como um caso base, se não é coberto como um caso base, se ele é coberto a partir dos casos base do argumento de indução. Tá? Vamos ver aqui agora mais um exemplo onde a gente utiliza casos anteriores, mas aqui vai ser um exemplo diferente. Ao invés de utilizar um caso anterior que não é o imediatamente anterior, a gente vai acabar utilizando todos os anteriores juntos para poder concluir o argumento. Esse é um jogo famoso, o jogo de Nin. Alguns de vocês podem conhecer, eu já ter até jogado ele. Se vocês nunca jogaram, é um bom exercício aí jogar esse jogo contra alguém. Esse jogo ele tem muitas variantes. Essa que eu estou mostrando aqui é uma variante relativamente até simples, mas não é trivial se você nunca ouviu falar. Funciona assim, você tem duas pilhas e moedas. Em cada turno, um jogador ele vai remover moedas. Só que ele remove moedas da seguinte forma. Ele primeiro escolhe uma pilha que tenha pelo menos uma moeda, e aí ele é obrigado a remover daquela pilha pelo menos uma moeda, mas pode remover também quantas quiser, inclusive a pilha inteira. Só que cada jogador, né, faz esse movimento de remoção de moedas e passa o turno. E os jogadores alternam e ganha aquele jogador que joga por último, ou seja, se o jogador consegue zerar as duas pilhas na sua jogada, o outro jogador perde, porque ele não tem o que remover, então ele não tem como jogar, então ele perde. E a pergunta, obviamente, é se esse jogo possui uma estratégia perfeita, se é melhor você ser o primeiro a jogar, se é melhor você ser o segundo a jogar, e qual que é essa estratégia. Tá? Então, acho que eu pare o vídeo agora, pense um pouco, jogue com alguém, vou passar o próximo slide, já vai ter a resposta. Então, a propriedade que eu quero demonstrar aqui, que é uma propriedade que garante a existência de uma estratégia perfeita, é essa. Se ambas as pilhas têm N moedas, um número igual de moedas, não importa quem seja, desde que seja maior do que 0, o jogador que não começa, ele sempre pode forçar a vitória para si próprio. Então, é melhor não começar se as pilhas são iguais. Tá? Por que o caso P1 é óbvio? O caso P1 é o caso em que você tem duas pilhas, cada uma com uma moeda. O primeiro jogador é obrigado a escolher uma delas e ele só pode remover aquela moeda. Ele não pode remover mais porque ele tem que remover um número positivo de moedas de uma única pilha. Então, obviamente, o segundo jogador ele é forçado a ganhar. Ele não tem nem como não ganhar se ele seguir as regras, porque ele vai remover a moeda da outra pilha e ele foi o último a jogar. Pense um pouco agora, se tem duas moedas em cada pilha, como que o segundo jogador pode forçar a vitória? Tem dois casos aí. Primeiro caso, o primeiro jogador escolhe uma das pilhas e remove tudo. É claro que o segundo jogador agora escolhe outra pilha e remove tudo, ele vai ser o último a jogar. A outra possibilidade é que o primeiro jogador escolhe uma das pilhas e só remove uma. O que é que o outro jogador faz? Se ele remover tudo, ele perde. Mas se ele remover apenas uma, ele volta ao caso P1, ao caso onde já foi determinado que se ele é o segundo a jogar, ele ganha. E de fato ele vai ser o segundo a jogar, porque ele acabou de jogar e quem vai jogar agora é o outro. Tá? Então, como que funciona o passo indutivo aqui? O passo indutivo é assim, se há K moedas em cada pilha, o jogador 1 remove
L moedas de uma das pilhas, onde L naturalmente é menor ou igual do que K, o jogador 2 pode deixar as duas pilhas exatamente iguais, com K menos L moedas. Basta que ele repita a jogada na outra pilha. E aí a gente aplica indução. O que é que quer dizer isso? A gente já verificou que o caso P1 é verdadeiro, a gente está no caso K e a gente está assumindo que para todos os casos entre K menores do que K até 1, a gente já tem a demonstração feita. Se a gente está no caso 1, é o caso base. O caso 2, ele vai seguir do caso 1, que é o único anterior. O caso 3 vai seguir do caso 2, que acabou de ser verdade, mais o caso 1, que era o caso base. O caso 4 vai seguir do 3, do 2 e do 1. 3 e 2 foram demonstrados dentro da máquina da indução e o caso 1 era um caso base. Então, se você, no caso K, assume que todos os anteriores já foram verificados, né, todos eles dentro da máquina da indução, exceto o caso 1, que era o caso base que a gente pode argumentar, né, então o caso K vai seguir. Então, como que a gente escreve essa propriedade da indução? A gente assume que o PJ é verdade para todo J menor do que K e concluímos que o PK é verdadeiro. Né? Se isso daqui for algo que a gente consiga argumentar, e a gente conseguir argumentar aqui embaixo, a gente pode concluir que a propriedade que a gente quer mostrar é verdadeira para todo número n. Tá bom? Isso aqui é um exemplo clássico do que se chama indução forte. Eu já mencionei essa palavra antes, mas aqui é um exemplo mais tradicional porque você está assumindo todos os casos anteriores, você precisa assumir todos os anteriores, porque você não sabe quantas moedas o jogador 1 vai remover da sua pilha. Então você precisa garantir, ou você precisa argumentar que todos os anteriores já foram cobertos. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Esse é um exemplo extremamente famoso, extremamente importante na matemática do uso da indução forte. É o teorema fundamental da aritmética. Ele fala que todo inteiro n maior do que 1 pode ser escrito como um produto de números primos. Aqui eu estou supondo que se um número é primo, ele é um produto de números primos, que é ele mesmo vezes ninguém. É apenas escrever, eu estou supondo que 7 é igual a 7, óbvio, é uma maneira de escrever 7 como um produto de números primos. Eu aceito que esse produto tenha um único fator, que é o próprio número. Mas aí como é que vale essa propriedade? Obviamente ela é importante para números como 12, por exemplo. Ops, apaguei aqui sem querer. Números como 12, por exemplo, que não é primo, mas que pode ser escrito como 3 vezes 2 vezes 2. Um produto de números primos. Né? Então, como que a gente consegue demonstrar que não importa o número que você pega, se ele ou ele é primo, né, e portanto um produto de si próprio, um único fator, ou se ele não é primo, se ele tem uma decomposição como produto de duas coisas, ele também tem uma decomposição como um produto de números primos. Né? Naturalmente, é também a indução. E qual que é o exemplo? O próprio 12 que eu falei aqui. O 12 ele não é primo porque eu sei que 12 é, por exemplo, 6 vezes 2. Mas aí agora eu aplico indução. Eu assumo que para qualquer número menor ou igual que 11, eu já demonstrei essa propriedade. Então eu sei que 6 pode ser escrito como um produto de primos. No caso, 6 é 2 vezes 3. E aí a concatenação desse produto me dá 12 como um produto de primos. E o argumento é esse, essencialmente. Eu assumo que PJ, a propriedade que um número pode ser escrito como um produto de primos, é verdadeiro para todo J entre 2 e K. Eu considero o próximo inteiro, que é o K mais 1. Se ele é um número primo, acabou. Se ele não é primo, ele é um produto de dois números. Então, K mais 1 e esses números estão entre 2 e K. Então, K mais 1 é A vezes B e A e B estão entre 2 e K. Né? Porque ambos sendo maiores ou iguais a 2, nenhum deles pode ser igual a K mais 1, naturalmente. E aí, como as propriedades PA e P de B valem por indução, a gente está assumindo que, né, a indução forte. Então, K mais 1 é um produto de primos, é exatamente o produto dos primos que dão A, concatenado com o produto dos primos que dão B. Tá bom? Então, esse, apesar de ser também uma maneira muito simples de aplicar a indução, é um resultado extremamente importante, porque ele caracteriza a estrutura dos números como produtos de números primos. Né? E aí, com esse fato, eu até agora não tem mais a ver com indução, tem a ver com um assunto lá de uma aula anterior sobre demonstrações por contradição contrapositiva. Eu peço para vocês demonstrarem, utilizando o teorema fundamental da aritmética como caixa preta,
que, usando, né, e usando o paradigma da contradição, que existe um número infinito de números primos. Né? Que os primos que você conhece, 2, 3, 5, 7, 11, 13, não são parte de um conjunto finito de primos, que quando você chegar, sei lá, em 438.700 e alguma coisa, não tem mais nenhum outro depois. Como que você garante que você sempre tem um número primo além? Tá? Esse é um resultado muito antigo, já era conhecido na época dos gregos, pode ser demonstrado por indução, mas implicitamente pelo menos, ou explicitamente como vocês vão fazer, vocês têm que assumir o teorema fundamental da aritmética. Todo número pode ser escrito como produto de primos. Tá? Aqui tem uma dica. A dica é: assuma por contradição que há um número finito de primos, considere o produto de todos eles, some 1 e me diga se esse número que você está escrevendo, o que é que ele é? É primo? É produto de primos? O que é que ele é? Tá bom? Então, com esse problema aí, a gente termina esse vídeo por indução. E a gente também conclui a sequência de vídeos sobre indução. Tá bom? Até já!